Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato Mundial de Blitz rolando, quem será que vai ser o campeão do mundo, né? O Magnus Carlsen é o atual campeão mundial de clássicas, que são aquelas partidas pensadas, apesar de que ele não vai querer disputar o Mundial. Será disputado em abril entre Nepomniachtchi e Ding Liren, um dos dois vai tirar o título de Magnus Carlsen porque o Carlsen não quis jogar. Mas será que ele tá fazendo isso porque depois ele quer recuperar o título? É pra dar graça? Não sei. Campeão mundial de rápidas, o Magnus Carlsen se tornou agora, neste mês, o campeão mundial de partidas rápidas. E vamos ver essa partida então do Campeonato Mundial de Blitz e descobrir quem foi o campeão mundial aí de Blitz também, tá bom? Não reparem aqui na iluminação, no microfone, no lag aqui da câmera, né, e em tudo mais, mas tá tudo certo. Importante a gente ver aqui a partida. E vamos nessa, né? Então a gente tem aqui Magnus Carlsen contra ele, Nordinbek Abdusattorov, última rodada do Campeonato Mundial de Blitz. E o Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei E4, temos E5, cavalo aqui em F3, cavalo C6. E depois de bispo B5, abertura Ruy Lopes, temos aqui A6. Então a variante, a defesa morphe, atacando aqui o bispo. Bispo A4, o cavalo vem para F6, atacando o peão central. E o Magnus Carlsen adora jogar o lance D3 na maioria das variantes da abertura Ruy Lopes, né? A partida seguiu aqui com um B5 e agora o bispo volta para B3 e bispo E7 foi jogado, permitindo aqui ao rei fazer o roque ficar em segurança. E o Carlsen já ataca essa estrutura na ala da dama com A4, B4 mantém o peão na ala da dama e depois de todo mundo colocar os reis em segurança, Magnus Carlsen segue desenvolvendo cavalo de bem em D2. D6 foi jogado, C3, ataca o peão de B4, torre B8 agora aqui protege. E temos a torre em E1, o Magnus Carlsen dá a casa de F1 para o cavalo, uma manobra típica aqui de Ruy Lopes. Cavalo em A5, ataca o bispo vai lá para A2 e C5. Por enquanto a gente está num embate teórico aqui, bastante conhecido aqui de Ruy Lopes, né? Tanto que o Carlsen quase não gastou nada aqui no relógio. O Abdusattorov gastou um pouquinho mais de tempo. A partida seguiu com D4, avançando aqui no centro. B por C3, B por C3. C por D4, C por D4. Limparam aqui a área na ala da dama. E o cavalo volta para C6, atacando aí o peão central. D5 persegue o cavalo B4 foi jogado e agora bispo C4, Magnus Carlsen mantém aí o bispo no tabuleiro. Cavalo em H5 foi jogado, manobrando, saindo da frente do peão de F e agora A5, Magnus Carlsen mantém aqui as pretas um pouco mais restritas aqui. Pode deixar a porta, filha, pode deixar a porta do jeito que tá bom? E aqui então mantendo as peças restritas. A partida seguiu com cavalo em F4, agora o Abdusattorov coloca esse cavalo monstruoso aqui na casa de F4, o famoso conhecido como o cavalo do Kasparov, né? Na quinta horizontal da coluna F. É um cavalo muito perigoso. E aqui o Magnus Carlsen segue manobrando o cavalo dele com o cavalo em F1. Bispo G4 aqui pelo Abdusattorov, o cavalo vem para casa de E3, tira o bispo daí, bispo H5 e torre A3. Esses lances aqui do Magnus Carlsen, aqui tem genialidade, né? Torre A3 é um lance difícil de você imaginar. E vamos ver então as ideias aqui dessa subida de torre aqui do Magnus Carlsen. Por enquanto, a torre continua guardando aqui o peão e ela ganha mais mobilidade aqui nessa terceira horizontal. Vamos ver que legal. Dama C7 foi jogado, bispo D2 e agora bispo por F3, deslocando a dama para casa de F3 para jogar essa manobra tática aqui. Cavalo C2 aqui é um lance de efeito, né? A questão é, será que esse lance é bom? Quais são as opções aqui das negras? Na verdade, de fato, é o único lance da posição, né? Esse menino Abdusattorov joga demais, porque qualquer outro lance aqui ele vai ter problemas. O cavalo tá chegando na casa de F5, não dá para jogar um lance, por exemplo, como G6 aqui nessa posição, para evitar a entrada do cavalo. Torre C1 tá chegando e as peças das brancas jogam com facilidade, né? A torre tá vindo para B3 e por aí vai, o ataque é imparável. Portanto, aqui cavalo C2, o único recurso aqui que esse golpe tá, não é um golpe tático, né? Mas um recurso tático para trocar um pouco de peça. Cavalo por E2 perde a defesa do bispo. Dama por C4, trocaram peças, portanto. E agora o cavalo teimoso volta para a casa de E3, de olho na casa de F5. Dama D4 foi jogado, primeiro aqui atacando o bispo. Magnus Carlsen protege o bispo com torre D1. E agora, hein, o que jogar nessa posição? Segundo os computadores só tem um lance bom aqui, né? Mas eles já estão naquela situação de menos de um minuto aqui no relógio. É difícil, né, jogar aqui o lance G6, é muito importante controlar a entrada do cavalo aqui na casa de F5. É um lance difícil de você fazer.
por conta desse incômodo de todo tipo de ataque que está chegando aqui para cima da dama, né? Mas de fato não tem nenhum ataque descoberto tão forte aqui e seria, portanto, o melhor recurso. O Abdussatorov acaba tirando a dama aqui dessa incômoda coluna D, e agora o Magnus Carlsen planta o cavalo na casa de F5 com o tempo sobre o bispo. O bispo vem para G5, H4 persegue o bispo, o peão protegido aqui pelo cavalo, bispo F6 e agora a torre aqui em C3. Percebam como torre A3 de repente agora tá valendo a pena, né? Agora, o Rafa, essa torre estava caindo aí já faz alguns lances, né? Eu não entendi isso daí. Por que não tomou aqui? Não esqueçam da dama do outro lado aqui, né? A torre não tá caindo não, né? Tem sempre essas defesas de uma peça indo para o outro lado do tabuleiro. São lances difíceis de se enxergar muitas vezes, né? Então, a torre está muito bem protegida. E depois de torre C3, então, o Magnus Carlsen oferece o peão aqui de A5. O Abdussatorov não recusa não. Existem agora todo tipo de ataque descoberto, mas nenhum deles é tão eficaz assim. Por isso o Magnus Carlsen segue com G3. E olha só que ataque do Magnus Carlsen atacando nas duas alas. E o Abdussatorov tem problemas agora. Além do relógio que está caindo, só existe um lance bom aqui que não é bom na posição. Um lance bom que não é bom. O melhor lance não é bom. Ou seja, as brancas já estão melhores, né? Porque aqui poderia seguir, por exemplo, com o cavalo H6, cheque, com a ideia de desviar aqui a defesa do bispo. E se rei H8... o Magnus Carlsen teria, isso aqui vai custar caro, ó, cavalo por F7 cheque, e depois de torre por F7, as brancas conseguem, à custa de algum material, ganhar a dama, mas ficariam numa posição superior, tanto em questão material quanto em questão posicional, né? Legal, né? A posição é perigosa demais, esse G3 aqui praticamente, né, detona aqui a partida. O Abdussatorov, percebendo tudo isso, vai para o desespero. Cavalo por peão foi jogado aqui. Com que tema? Nenhum, é o tema do desespero mesmo. O Magnus Carlsen segue com torre agora em A3, lembrando que a torre está protegida. A dama está atacada múltiplas vezes. E aqui o Magnus Carlsen pode capturar esse cavalo. Poderia ter capturado, mas ele prefere melhorar a posição das peças antes. Olha que isso. Esse é o Magnus Carlsen, né? Dama C5 foi jogado, torre C1 persegue a dama mais uma vez, sem pressa de capturar o cachorro. A partida seguiu com dama B6 e agora E por D5. Agora sim o Magnus Carlsen fala, agora tá bom para eu capturar aqui essa peça. Dama B2 foi jogado, atacou uma carambada de peça. Aqui o Magnus Carlsen defende todo mundo, torre D3 foi jogada e agora a torre de F em D8 protege o peão aqui de D6. Magnus Carlsen faz um dos lances mais cruéis aqui da partida. Você poderia fazer um lance como cavalo H6 aqui nessa posição, seguido de cavalo por F7. Estaria bom demais, né? Estaria bom demais aqui. E se rei F8 aqui, você pode jogar um dama F5 e começa a entrar na posição. Mas o Magnus Carlsen mostra a sua superioridade técnica e faz o lance cruel aqui. Rei G2 é cruel demais, né? O cara diz o seguinte, você não tem nada, joga aí qualquer coisa. Né? A partida segue com dama B5 no desespero, tá caindo o tempo. Torre C6 pressiona, A6 pressiona D6. Torre 8 foi jogado, sei lá, vou dar um garfo aqui. Mas depois de cavalo por D6, E4 dando garfo e o cavalo volta para E4, né? Depois dessas capturas aqui de material intermináveis, Abdussatorov abandona aqui a partida. Magnus Carlsen venceu aqui de maneira espetacular. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com e depois na classificação final. Quem será que foi o campeão mundial? Será que você já descobriu? Já tem um palpite aí? Bom, vamos ver aqui a precisão. O que é isso, né, galera? 95,3% de precisão aqui para o Magnus Carlsen. Uma partida de blitz, né? É bizarro isso. E aqui 86,6% aqui para o Abdussatorov. O Magnus Carlsen que jogou partida ali contra o Kovalev com 30 segundos no... Chegou atrasado para jogar o Mundial de Blitz, né? Jogou lá, chegou na mesa, ele tinha 30 segundos no relógio, foi lá e chapelou. Então é realmente espetacular. E vamos dar uma olhada aqui então na classificação final, galera, aqui do Mundial. Vamos colocar aqui na página, olha só. Magnus Carlsen é o campeão tríplice aí. Ele é campeão mundial de clássicas, de rápidas e agora campeão mundial de blitz. Parabéns, Magnus Carlsen fez aqui, olha só, 16 pontos à frente do Ricardinho, Ricardo Nakamura, hein, também. Aí o rating dele, 2.909, é um monstro esse cara, né? Um monstro. O Ricardo Nakamura ficou na segunda colocação. Olha o Martirosyan aqui, jogador armênio, foi bem demais, 15 pontos, empatado na segunda colocação aqui com o Nakamura. E na sequência temos Guiri, sempre muito forte, Yanduda, Dubov, jogou demais o Dubov esse torneio, hein? Devem ter sido as partidas mais bonitas, as partidas do Dubov. Alexis Sarana, Fedosiev, Richard Laporte mandou bem demais também.
Artemiev, Andrikin, Nepo, aí mandou bem, 13 pontos e meio. Vincent Keimer, sempre o Vincent Keimer, hein? Tá sempre no topo das tabelas. Saleh Salem também, outro jogador muito perigoso. Caruana. E por aí vai, Pentala Hare Krishna, a lista é longa. A lista é longa e de todos esses jogadores, o campeão foi Magnus Carlsen aí. Ele que não vai jogar o Mundial agora em abril, né? O Mundial de Clássicas. Eu acho que é isso, ele chega atrasado, né? Ele deixa o outro ganhar para ele recuperar o título. Esse é o Magnus Carlsen, né? Ele precisa de um pouco de adrenalina, precisa de um pouco de desafio, porque para ele realmente não existe nenhum adversário à altura. E as coisas estão piscando aqui, eu não sei o que está acontecendo, né? Um ataque, os russos chegaram, preciso desligar aqui o vídeo. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Fui!